E depois desta frase, deste clichê em inglês, a dizer que já estamos com a gravação em andamento, então vamos fazer a nossa conversa de hoje. Eu vou, como sempre, partilhar tela. E hoje o tema, digamos assim, que queria conversar convosco, partilhando esta fé, esta crença neste Deus que é o nosso Deus, iria então tratar um pouco esta realidade importante da nossa fé, do nosso credo, que é nós acreditarmos num Deus connosco. Aliás, a palavra Emmanuel, significa exatamente isso. Quando daqui a pouco vamos celebrar o Natal e vai-nos aparecer esse texto do Emmanuel, que vai nascer. A palavra Emmanuel significa Deus connosco. E, portanto, nós acreditamos num Deus que é um Deus connosco, e é um Deus que não só está connosco, como está mesmo dentro de nós. Está em nós. E isso leva-me a partilhar convosco esta meditação sobre a encarnação de Deus, Deus que vem viver connosco, que vem ter connosco para viver connosco, mas Deus também, misteriosamente, nos envia a sua força, que nós chamamos Espírito Santo, uma força divina. E tudo isso, tanto a presença de Deus entre nós, na pessoa de Jesus, como a presença de Deus dentro de nós, pelo seu Espírito, são para o serviço. Jesus passou na Terra a servir, a fazer o bem, e o Espírito Santo está em nós e vive dentro de nós para também nós vivermos santamente, claro, mas nos dispormos ao serviço. Bom, então é esta, digamos, a temática da nossa conversa de hoje. E já que estamos com esse subtítulo do serviço, eu coloquei aqui um quadro bonito, um pouco estilizado, de um lava-pés. Temos aqui um lava-pés, não é? Jesus, com os discípulos, na última ceia, segundo o Evangelho de São João, que é o único que fala do lava-pés, não é? No capítulo 13. Segundo São João, a última ceia começa com o lava-pés. Os outros evangelistas, eu vou aqui, só um momento, vou aqui desativar o som de todos. Pronto, ok. Por causa dos ruídos que vão aparecendo. E se nós, como estava a dizer, se nós sabemos que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a última ceia é um texto muito breve, muito brevezinho, muito pequenino. Em São João são 5 capítulos, não é? É o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. São 5 capítulos da última ceia, não é? E é aí que Jesus fala imensas coisas aos discípulos, e lhes deixa o mandamento do amor, e lhes promete o envio do Espírito Santo, e no capítulo 17 Jesus faz uma grande oração a Deus, mas tudo começa no capítulo 13 com o lava-pés, que é o gesto que resume a vida toda de Jesus do serviço. Pronto. Isto à guisa de introdução. E então, meditamos num Deus que vem ter connosco, e que, portanto, encarna. Em termos de história comparada das religiões, o cristianismo é a única religião a professar a crença na encarnação de Deus. Ora bem, não é. Vamos lá ver uma coisa. Eu gosto sempre de dizer, de juntar. Eu não gosto muito de comparações das religiões, gosto mais de diálogo entre as religiões. Mas há uma história comparada das religiões, há uma ciência comparada das religiões, e nesse contexto eu nunca
nunca gosto de querer fazer comparações para dizer que o cristianismo é melhor. Claro que nós somos cristãos e temos a convicção, uma convicção profunda, não é? E não queremos abandonar a nossa religião, porque achamos que ela vale mesmo a pena e é verdadeira. Eh, mas ao fazermos uma comparação das religiões, e sem dizer que as outras são piores ou melhores, há uma coisa que objetivamente é verdade. A única religião que professa a crença na encarnação de Deus é o cristianismo. Quer dizer, é na religião cristã que Deus se faz pessoa humana e vem viver com os seres humanos. Em todas as religiões há mediadores, há profetas, há mensagens, há escritos inspirados, mas que Deus tenha vindo viver, se tenha feito carne e tenha vindo viver com os seres humanos, é o cristianismo. Há textos muito bonitos para falar disso, por exemplo, escolhi aqui dois ou três, logo no capítulo 1 de São João, no princípio existia o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo fez-se homem, e veio habitar connosco, ou veio habitar entre nós. Depois aquela famosa passagem da carta aos Hebreus, muitas vezes e de muitos modos falou Deus aos nossos pais nos tempos antigos, por meio dos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Portanto, Deus, segundo a Bíblia, foi enviando mensageiros, profetas. A um determinado momento, enviou mesmo o seu Filho. Quer dizer, fez-se homem. Ele próprio encarnou. E esse texto também famoso e que leremos agora muito em breve, já que nos estamos a aproximar do Natal, de São Mateus: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e hão de chamá-lo Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Cá está. Deus encarna para ser um Deus conosco. Também já sabemos que esta frase de São Mateus é uma cópia, digamos assim, da famosa afirmação ou profecia do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, onde ele, falando para o seu tempo, para o rei do seu tempo, Acaz e Ezequias, que lhe sucedeu, diz que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, quer dizer, o rei, que não estava a ser nada bom, vai ter um sucessor que vai ser um bom rei, um bom pastor para Israel. Pronto. É verdade, estamos a falar, portanto, da encarnação. Deus que se faz carne, Deus que vem habitar entre nós. Mas não deixa de ser verdade também que o cristianismo professa, postula a crença, a fé na ressurreição. E nesse aspecto também devemos dizer que a crença na ressurreição é própria, é específica do cristianismo. E o próprio São Paulo diz que a ressurreição é tão importante que, se Cristo não ressuscitou e não há ressurreição dos mortos, então é vã a nossa fé. Portanto, a ressurreição é fundamental. A ressurreição de Jesus e a crença na nossa ressurreição, porque Jesus foi apenas o primogênito dentre os mortos. Isso é um dado importantíssimo da nossa fé. Sem isso, a nossa fé é vã. Mas também não deixa de ser verdade, e voltamos aqui à questão da encarnação, não deixa de ser verdade que a ressurreição é apenas, entre aspas, é apenas uma modalidade da crença na vida depois da morte. Algo que quase todas as religiões professam. E umas falam em imortalidade da alma, e outras falam em espíritos dos antepassados, que se mantêm vivos e ativos e com influência na vida dos pretendentes, dos vivos. E depois há quem fale na reencarnação. Enfim, há muito tipo de crença numa vida depois da morte. A ressurreição é um modo específico dos cristãos pensarem nisso, mas não deixa de ser apenas uma modalidade da crença na vida para além da morte. Então, aquilo que realmente é grande novidade do cristianismo, eu aqui estou a lembrar algo que li já há muitos anos num grande teólogo dominicano, o Christian Ducoc, um homem da província de Lyon, que escreveu coisas admiráveis, muito argutas, um teólogo profundíssimo. E ele, a uma certa altura, realmente fazia esta reflexão, que aquilo que, em última instância, é verdadeiramente único e específico do cristianismo é a encarnação. A grande novidade do cristianismo é a encarnação de Deus.
De facto, dizemos então, o Verbo de Deus acampou entre nós, o Verbo de Deus habitou entre nós. Isto é um cântico, é a letra de um cântico muito bonito que o Dom Tolentino, nessa altura era só entre aspas, Padre José Tolentino, um cântico que ele fez para as jornadas de juventude aqui em Lisboa, um cântico lindíssimo, lindíssimo. E aí o verbo escreve, diz, canta, o verbo de Deus acampou entre nós, o verbo de Deus habitou entre nós. Encarnação. Então nós temos um Deus amigo, um Deus companheiro de todas as horas, um Deus que veio ter connosco. É claro que era um Deus que já passeava connosco, o ser humano, no jardim do Éden, como diz logo o livro do Gênesis na criação. Era um Deus amigo já nessa altura. É um Deus que enviou mensageiros e profetas para, como diz o profeta Isaías, consolar todos os que andam tristes e dar o óleo da alegria em vez de pranto. Um Deus mesmo amigo nosso, não é? E finalmente, quis mesmo vir partilhar connosco a vida inteira em Jesus de Nazaré. Pontos ao serviço de tudo e de todos para a todos salvar. Realmente, este era o subtítulo das nossas conversas, das 5 sessões, um Deus apetecível. Meditações sobre um Deus apetecível. De facto, nós não acreditamos que possa haver um Deus melhor, um Deus mais amigo que o Deus de Jesus, o Deus revelado na Bíblia, o Deus em quem acreditamos, esse Deus que é nosso companheiro de todas as horas, que vive em nós, que está em nós, que veio habitar entre nós, que se pôs ao nosso serviço para nos salvar. Então, meditamos um bocadinho nesse Deus que veio ter connosco, nesse Deus que encarnou em Jesus e se pôs ao serviço dos seres humanos, para salvar os seres humanos. E que pede para também nós nos pormos ao serviço, um serviço gratuito. Lá está a imagem do lava-pés, outra vez, neste quadro, e aquele texto, que ali está, é muito longo e, portanto, eu não vou passá-lo, mas o texto de São Mateus, no capítulo 25, é aquele texto do juízo final, como sabeis, no fim dos tempos, o fim do homem, julgará a todos, porá as ovelhas de um lado, os cabritos do outro, e dirá sempre que destes de beber a alguém foi a mim que o fizeste, sempre que destes de comer a alguém foi a mim que o fizeste, sempre que vestistes alguém, sempre que fostes visitar um doente ou um preso, foi a mim que o fizeste. Portanto, é a apresentação do critério da praxis cristã. O critério da praxis cristã é o serviço. É o estar atento à necessidade do outro e pôr-se ao serviço do outro. Foi isso que Jesus veio fazer para nos salvar a todos, pôs-se ao nosso serviço, e é isso que ele pede que nós também façamos. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos realmente olhar para a vida de Jesus e dizer que toda ela, todo o conteúdo da sua vida e missão foi o serviço, foi o pôr-se ao serviço dos outros. E nesse aspecto poderíamos considerar 4 grandes grupos de textos no Novo Testamento que nos falam do conteúdo da vida e missão de Jesus como um serviço. O primeiro grupo de textos é um grupo de textos de tipo teológico, quer dizer, de reflexão sobre a pessoa de Jesus. Muitos textos do Novo Testamento atribuem a Jesus a figura do servo sofredor. Era esta figura um pouco enigmática do servo sofredor, já aparecia no Antigo Testamento, no famoso Deutero-Isaías, quer dizer, na segunda parte, digamos assim, do livro de Isaías, que em princípio tem 3 partes. A segunda parte, que é do capítulo 40 ao capítulo 55, tem os cânticos do servo de Javé. O servo de Javé é o servo sofredor. E essa imagem, portanto, é um enviado de Deus que vem anunciar a vontade de Deus e é perseguido e é maltratado. Arrancam-lhe a barba, cospem-lhe no rosto. Então o Novo Testamento olha para Jesus e diz que Jesus, afinal, é que é o verdadeiro servo sofredor. Portanto, olha para Jesus e atribui-lhe um título que já vinha de uns séculos antes
anunciado pelo profeta Isaías, que é o título de servo sofredor. E o Novo Testamento, sobretudo os Evangelhos sinóticos, e num lugar ou dois, os Atos dos Apóstolos, menos São João, fazem um casamento extraordinário, têm uma intuição realmente maravilhosa, e fazem um casamento extraordinário entre a figura do servo sofredor e a figura do Filho do Homem. O Filho do Homem também era um título que já aparecia no Antigo Testamento, nomeadamente em sonhos do profeta Daniel, em textos que diziam que no fim dos tempos o Filho do Homem será um juiz universal, como nos aparecia, aliás, no capítulo 25 de São Mateus, que eu há pouco lembrei. Ora, o Novo Testamento combina em si, os Evangelhos combinam em si estes dois títulos, o servo sofredor e o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem é realmente o Filho de Deus, é aquele que tem o poder de julgar tudo e todos, mas é aquele que veio para servir. E para servindo, pondo-se ao serviço de todos, até sofrer por causa disso, não é? E então lemos aqueles textos todos dos Evangelhos, que nos dizem o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. O Filho do Homem veio para dar a vida em resgate de todos, ou em resgate da multidão. Então, são textos teológicos que atribuem a Jesus um determinado título. Como vocês sabem, os evangelhos foram escritos 30, 40, 50 anos depois de Jesus viver. Bom, então, as pessoas olham para trás, olham para Jesus, veem como é que Jesus viveu. Jesus viveu a vida pondo-se ao serviço dos outros. Então, dão-lhe um nome, atribuem-lhe o título de servo sofredor e de filho do homem. É como nós, por exemplo, nós aos nossos reis, a gente olha para trás, olha para o Dom Afonso Henriques e diz como ele andou, com muita pancadaria, não é? A conquistar territórios, é o conquistador. Okay? Ou então a gente olha, sei lá, a gente olha para o Eusébio, nosso futebolista, o Eusébio. A gente, como diz que ele foi o maior, a gente diz é o rei, é o king. Portanto, a gente olha para uma pessoa, vê o que ela faz, vê o que ela fez, e então atribui-lhe um título, dá-lhe um título. É isto que fazem estes textos, e são muitos no Novo Testamento, que olham para Jesus como uma pessoa que andou na terra realmente a servir os outros, e então dão-lhe o título de servo sofredor, o título de filho do homem que sofreu por tudo e todos. Nesse sentido, estes textos aproximam-se muito, como eu digo aí, do texto da kenosis, do texto do abaixamento, nos aparece, é aquele famoso hino que nos aparece na carta de Filipenses, no capítulo 2. Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus. Pelo contrário, deixou o seu rango, o seu poder, o seu estatuto e fez-se homem. E fazendo-se homem, fez-se homem e abaixou-se ainda mais. E padeceu até à morte e morte de cruz. Não é? Lá está. Deus encarnou em Jesus e pôs-se ao nosso serviço. Até à morte. Morreu por nós. Bom, então estes são um grupo de textos teológicos que nos falam do serviço de Jesus, da vida de serviço de Jesus. Depois há um grupo de textos, um segundo grupo de textos, poderíamos dizer que eram textos mais histórico-existenciais. Isto é, são textos mais narrativos, tucur, mais simples, digamos assim, sem tanta, claro que são catequéticos, mas sem tanta interpretação teológica. Procuram descrever mais simplesmente o que foi a vida de Jesus. O dia a dia de Jesus foi posto ao serviço das pessoas. E é por isso que os Atos dos Apóstolos dizem, nesse texto aí muito bonito que está aí citado, capítulo 10, versículos 37 e 38, quando São Pedro está a falar a judeus que não tinham conhecido Jesus e lhes está a apresentar Jesus, diz assim: quem foi Jesus? Jesus foi um homem que, com a força de Deus, andou na terra a fazer o bem. Isto é uma definição maravilhosa de Jesus. Não é? Quem foi Jesus? Alguém que andou por aqui a fazer o bem, com a força de Deus. Portanto, é um texto que nos fala de que Jesus passou a vida ao serviço dos outros, não é? Jesus veio para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos oprimidos. Esse é logo, aliás, ele fez isso,
e anunciou isso logo no seu programa, não é? No seu discurso programático, que nos aparece no princípio da vida pública, segundo São Lucas. Cada evangelho tem o início da vida pública de Jesus de maneira diferente. Em São Lucas, o princípio da vida pública de Jesus é numa sinagoga. Jesus vai a uma sinagoga, abre um livro, aparece no livro do profeta Isaías, eu vim para dar vista aos cegos, dar a liberdade aos cativos, etc., libertar os oprimidos, etc., etc., etc. E depois diz, cumpriu-se hoje o passo desta escritura. Então, Jesus veio para quê? Para se pôr ao serviço dos outros, para lavar os pés. E então é neste grupo de textos que devemos também lembrar o famoso texto de João 13, do capítulo 13 de São João, o texto do lava-pés. Jesus passou a vida a lavar os pés. Não é? E depois, simbolicamente, fez isso na última ceia para resumir aí toda a sua vida de serviço. Não é? Quem lavava os pés, sabemos, eram só os criados ou os escravos. Portanto, era um trabalho mesmo, mesmo de pessoa pouco importante. Não é? E, portanto, foi isso que Jesus andou a fazer na vida, lavar os pés. Então, dizia um teólogo, quando eu era jovem, estudava na faculdade, o curso de teologia, ele ainda era só teólogo, depois chegou a bispo. Bom, o Walter Casper tem um livro muito bonito sobre Jesus o Cristo, é assim que se chama, e ele fala disto e diz que todos estes textos mais teológicos estão de acordo com os textos mais históricos, concretos. Ambos, estes grupos de textos, todos nos encaminham para olhar para Jesus como o homem do serviço por excelência. Depois há um terceiro grupo de textos no Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, do serviço, em que Jesus pede aos discípulos que o imitem. Que os discípulos também se ponham ao serviço. Há bocado falei daquele capítulo 25 de São Mateus, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, visitar o preso, já sabemos isso, não é? Mas também o próprio capítulo 13 de São João, quando fala do lava-pés, Jesus é muito explícito e diz mesmo, ora bem, se eu vos lavei os pés, sendo mestre e senhor, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. E se eu passei a vida a servir os outros, também vocês devem pôr-se ao serviço uns dos outros. Até porque quem quiser ser o maior há de fazer-se o mais pequeno. Não queirais ser como os chefes das nações que mandam, vós pondo-vos ao serviço, vós deveis querer ser os últimos, não é? Vocês vão ter que pegar na vossa cruz, não é? Enfim, posto ao serviço, posto ao serviço, não é? Finalmente, um quarto e último grupo de textos muito importante sobre o serviço no Novo Testamento e aplicado a Jesus é a carta aos Hebreus. Esta carta é extraordinária. É muito pouco lida nas liturgias, nos textos das liturgias do domingo. É uma carta com uma linguagem talvez um pouco mais difícil que outros textos do Novo Testamento. É uma carta muito cultural, portanto, situada na mentalidade dos judeus, carta aos hebreus, e com uma temática ou um pano de fundo muito cultural. Cultural e cultural. Cultural judaico, cultural, porque fala muito do templo, fala muito dos sacrifícios, fala muito do sacerdócio. E, basicamente, o que é que esta carta diz? Diz coisas importantíssimas. Diz que devemos compreender bem o título de sumo sacerdote aplicado a Jesus. Jesus é o único sacerdote da nova aliança. Jesus aboliu, acabou com o sacerdócio da antiga aliança. E, portanto, com o sacerdócio de todo o paganismo. Porque, que era o sacerdócio dos levitas e dos sacerdotes. Não é? Porquê? Porque o sacerdócio da antiga aliança, e que existe em todas as religiões, não existia só no judaísmo, e muita atenção, porque pode também existir no cristianismo um sacerdócio pagão. O sacerdócio no paganismo é a oferta de sacrifícios externos. Oferecer animais, oferecer outras coisas. Ora, Jesus acabou com isso.
Jesus não foi sacerdote, não é? Jesus andava no meio das pessoas, não vestia de maneira própria, especial, era um rabino. Os sacerdotes viviam no templo. Lembram-se, até o pai de João Batista era sacerdote, tinham uns horários, tinham uns turnos no templo. Estavam no templo, viviam lá, viviam do culto, recebiam as pessoas que vinham oferecer promessas e para umas imolavam umas pombinhas, para outros os carneiros, para outros animais mais fortes, mais poderosos. Não é? Isso é que eram os sacerdotes, era para quê? Era para oferecer sacrifícios de animais, sacrifícios externos. Ora, Jesus não é nada disso. Jesus não vivia no templo. Jesus nunca ofereceu sacrifícios de animais. Jesus acabou com esses sacrifícios, com esse sacerdócio. O sacerdócio cristão é o sacerdócio de Jesus. É não a oferta de sacrifícios externos, mas a oferta de si mesmo. Oferta da própria pessoa. Pôr-se ao serviço dos outros. Isso é que é um sacerdócio. E é por isso que no Novo Testamento nunca se fala em, em sacerdote para designar certos cristãos, como nós hoje fazemos na igreja. Há os sacerdotes, são os padres. O Novo Testamento recusa-se a fazer isso. Porquê? Porque o único sacerdote da nova aliança é Jesus. E os cristãos são todos sacerdotes. No Novo Testamento só se fala de sacerdócio para aplicar a Jesus ou ao conjunto dos cristãos. E, portanto, eu neste momento aqui, na, na, na minha tela, estou a ver 4 devotos. Estou a ver o Frei Marcos, estou a ver a Maria Paula, estou a ver a Fátima e estou a ver o Zé Gomes da Costa. Vocês são tão sacerdotes como eu. Isto na perspectiva cristã. Na perspectiva cristã. Depois, pronto, a Igreja hoje, para falar de sacerdotes, padres, e para falar de sacerdotes, todos os cristãos, arranjou uma linguagem, que é uma linguagem extremamente confusa, acho eu, é o sacerdócio ministerial e o ministério sacerdotal. Bem, só para criar, para criar diferenças e confusões. Eu estou aqui a partilhar convosco. Não estou a querer ensinar nada a ninguém, estou apenas a partilhar a minha fé, como vocês sabem. Eu, desde há 30 anos, quando aprofundei um pouco isto, eu bani do meu vocabulário a palavra sacerdote para designar o padre. Não sou capaz de fazer isso. Para mim, os padres não são sacerdotes. Não são. Isso é paganismo. Isso é paganismo. Porque o sacerdócio cristão é a gente pôr-se ao serviço dos outros. Isso é o que Jesus fez. Jesus não era nada sacerdote. Isso há nas religiões. Todas as religiões têm sacerdotes, sacerdotisas, que se dedicam à oração, ao culto, à oferta de sacrifício externo. Jesus não tem nada disso. Nada, 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 nada. E, portanto, qual é o sacerdócio cristão que fala a carta aos Hebreus? É a oferta de si mesmo. É pôr-se ao serviço dos outros. Né? E, portanto, é um texto que eu acho decisivo, texto da Carta aos Hebreus, para compreender o ADN da vida cristã, que é o serviço, onde todos são iguais na chamada ao serviço. Todos são iguais na dignidade do batismo e todos são iguais na dignidade para o serviço. Não é? Aliás, como sabeis, quando nós batizamos alguém dizendo que ele é membro de Cristo, sacerdote, profeta, rei. Portanto, todos vocês, como eu, somos sacerdotes, profetas e reis. Temos que ser. Às vezes não somos, mas temos que ser. Bom, então, sacerdócio é pôr-se ao serviço. Agora nós podíamos nos perguntar, mas porquê a proposta do serviço? Porquê é que Deus encarna e se põe ao serviço dos seres humanos? E porquê é que Jesus pede que nos ponhamos ao serviço uns dos outros e nos desafia ao serviço uns dos outros? Claro, porque nos ama, porque sabe as nossas necessidades e nós também, vendo as necessidades dos outros, devemos amá-los e pôr-nos ao seu serviço. Mas no fundo,
A verdadeira razão da proposta do serviço é para que nós possamos ser felizes. Essa é que é a verdadeira razão da proposta do serviço. No capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos, fala-se de um discurso que São Paulo faz aos cristãos de Éfeso, essa cidade da Turquia, que ainda hoje existe. E nesse discurso, a uma certa altura, São Paulo diz aos cristãos de Éfeso: lembrai-vos daquilo que o Senhor disse. Há mais felicidade em dar do que em receber. É muito curioso, porque nós nos Evangelhos não temos esta frase. Nós não temos esta frase. Esta frase que Jesus terá dito, há mais felicidade em dar do que em receber, não está nos Evangelhos. Mas certamente Jesus a disse, ou disse alguma parecida, e isso foi transmitido de geração em geração até chegar aos ouvidos de São Paulo. Como sabeis, São Paulo não conheceu Jesus, São Paulo andou a perseguir os cristãos, e depois, ao fim de alguns anos, converteu-se e tornou-se o grande missionário da Igreja primitiva. E ele chegou-lhe aos ouvidos que Jesus teria dito: há mais felicidade em dar do que em receber. E este é que é o verdadeiro motivo para o serviço. Da proposta que Deus nos faz para nos formos ao serviço. É para sermos felizes. E todos nós, realmente, existencialmente, eu acho que já fizemos esta experiência. Quando nós nos pomos ao serviço dos outros, somos muito mais felizes do que quando vivemos numa vida egoísta, a pensar só no serviço a nós próprios, não é? Bom, então, aqui está a motivação para o serviço. É para a nossa felicidade. Ora bem, Deus encarnou em Jesus, o Verbo de Deus habitou entre nós e pôs-se ao nosso serviço para todos nos salvar e desafiou-nos ao serviço. E para nós podermos realmente viver na alegria, na bondade e, portanto, no serviço, Deus vem mesmo habitar em nós. Portanto, Deus é um Deus conosco, encarnou, e Deus é um Deus que vive em nós, que vive dentro de nós. Eu creio que já outro dia, de passagem, comentava isto. Esta é uma das grandes intuições de São Paulo. Isto aparece-nos, São João também fala bastante disto, enfim, mas sobretudo São Paulo. São Paulo, em 3 ou 4 lugares das suas cartas, diz explicitamente que nós somos a casa do Espírito Santo. Quer dizer, o lugar onde Deus habita é dentro de cada um de nós. O Espírito Santo não é uma pomba que anda para aí a voar. Nós simbolizamos como uma pomba por causa do texto do batismo, não é? Mas mesmo lá não se diz que o Espírito Santo é uma pomba, diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba, como se fosse uma pomba. Isto é uma figura de estilo, é uma comparação. No Novo Testamento compara-se o Espírito Santo a muitas coisas. Por exemplo, Jesus comparou-o ao vento. Quando falava com Nicodemos, disse: não sabes de onde vem o Espírito, não sabes, tens que nascer do Espírito. E o Espírito é como o vento, não sabes de onde vem nem para onde vai. Bom, também nos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é comparado, sim, a um sopro, não é? E depois a línguas de fogo, né, que desceram sobre a cabeça dos apóstolos no dia de Pentecostes. O Espírito Santo não são línguas nem de veado, nem de gato, nem de fogo. Quer dizer, o Espírito Santo não é nenhuma pomba, não é vento. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Deus. E nós, como não vemos a Deus, mas sentimos a sua força poderosa em nós simbolizamos, através de imagens, esse poder divino. E então dizemos que ele traz a paz, como uma pomba branca, suave, ao mesmo tempo impele-nos à missão com ardor, como um vento, não sabemos para onde nos leva. Ou então é um fogo abrasador que nos enche de zelo, né? E de paixão e de amor. Quer dizer, e hoje poderíamos usar muitos outros, o Novo Testamento usa estas várias imagens para falar do Espírito Santo. Nós hoje podemos inventar outras.
que fossem mais significativas para a nossa cultura, na nossa linguagem. Eu, às vezes, com os miúdos, com as crianças, adolescentes e jovens nos colégios, faço isso. Pomos-nos à procura de imagens de hoje, realidades de hoje, para querer significar o Espírito Santo. Não é? Bom, é Deus que vive em nós. Para quê? Justamente para isso. Para nos dar todos os dons e frutos, não é? Nós sabemos. É Deus, Deus é tudo em nós. E, portanto, a gente pode dizer que ele tem 7 dons, tem 9 ou 12 frutos. Deus é tudo. Não é 7, nem 12, nem 9, são milhões. É tudo, é tudo. Deus é tudo em nós. Deus dá-nos tudo, Deus é tudo em nós. Para sermos felizes, termos alegria e nos pormos bondosamente ao serviço. Vejamos alguns textos que nos falam do Deus Espírito Santo. Lá está, também aqui podia citar dezenas, mas pus aqui 3. João 14. Fui-vos revelando estas coisas enquanto tenho permanecido convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse é que vos ensinará tudo e há de recordar-vos tudo o que eu vos disse. Cá está, isto faz parte da última ceia, do discurso de Jesus, na última ceia, a prometer o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, não fiqueis perturbados, vamos enviar o Espírito Santo e ele vos ensinará e vos recordará tudo. Não é? Depois, em 1 Coríntios 3, embora São Paulo fale em vários lugares, diz: Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Nós somos a casa de Deus, não é? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Eu, às vezes, de maneira, enfim, um pouco provocante, talvez, reconheço, mas não com maldade. Digo muitas vezes também às crianças, aos jovens e aos adultos também, eh, quando estou numa igreja a falar desta realidade, digo assim: vocês estão a ver ali o sacrário. Nós dizemos que a presença de Jesus está verdadeiramente ali no Santíssimo, está lá dentro do sacrário. Mas onde Deus gosta de estar, verdadeiramente, não é ali dentro daquela caixa, dentro do sacrário. Até porque aquilo pode ser um bocado frio. Onde Deus gosta de estar é dentro de cada um de nós. Quer dizer, nós é que somos o sacrário, o verdadeiro sacrário. Como diz o Concílio Vaticano II, nós somos o santuário onde Deus permanece e está aí ali. E, portanto, o Espírito Santo é Deus dentro de nós. Deus dentro de nós. Assim como o sangue nos circula no corpo, desde a cabeça aos pés, através de vasos, veias, assim é o Espírito, é Deus. Deus também anda cá dentro de nós, sobe e desce pelas veias, por todo o lado. Deus está cá dentro. Deus está dentro de nós. Nós somos a casa de Deus. Na carta aos Efésios também diz: é nele que também vós sois integrados na construção para formardes uma habitação de Deus, pelo Espírito. Cá está. Cada um de nós participa na construção da habitação que é a Igreja, porque o Espírito está dentro de cada um de nós e, portanto, também está a construir a própria Igreja. O ser humano é, pois, a verdadeira arca, o verdadeiro templo e sacrário de Deus. E a presença de Deus em nós designamos-la por Espírito Santo. Isso é a pessoa da Santíssima Trindade. Não? O Espírito Santo que é uma oferta gratuita de dons e de frutos. Esta linguagem e estas listas de dons e frutos do Espírito Santo que nós aprendemos na catequese, pelo menos grande parte de nós aprendeu em pequenito, embora depois a gente se vá esquecendo um bocado, mas que depois quando é o crisma volta-se a relembrar tudo, não é? Isto faz parte da catequese do crisma, os dons e os frutos do Espírito Santo. Tem uma base bíblica, os dons aparecem-nos mais no profeta Isaías e os frutos aparecem-nos mais na carta aos Gálatas de São Paulo. Então, lembro que esta referência bíblica dos dons e frutos do Espírito Santo, os dons aparecem-nos no capítulo 11 de Isaías, que é um texto também muito de advento, vamos lê-lo daqui a pouco tempo. Brotará um rebento do tronco de Jessé e um renovo brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e entendimento, conselho e fortaleza, ciência e piedade,
espírito de temor de Deus. Cá estão os 7 dons. Há várias edições da Bíblia que só têm 6, não têm a piedade. A piedade está ausente. Não importa. Nós, e na catequese, temos os 7 dons do Espírito e incluímos lá a piedade, que é muito bonita e pode dar para sermos, para um sentido de sermos pessoas piedosas, como eram os fariseus. A palavra fariseus significa zeloso, piedoso, não é? Mas também dá para a piedade, para pensarmos na misericórdia. Uma pessoa que tem piedade de alguém é uma pessoa que é misericordiosa para com o outro. Bom, não importa, já lá podemos ir. Quanto aos frutos do Espírito Santo, quando eu era miúdo havia catecismos que falavam de 8 frutos do Espírito Santo, outros falavam de 12 frutos do Espírito Santo. São Paulo, na sua lista, fala de 9. E é aí que está a raiz, digamos assim, desta terminologia para falar dos frutos do Espírito Santo. Então, na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, São Paulo fala dos frutos do Espírito Santo e diz: o fruto do Espírito é este: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra tais coisas não há lei. Portanto, isto vale mais que todas as leis, não é? Nomeadamente que todas as leis lá do Antigo Testamento, mas também as nossas e as leis da Igreja. Isto é que vale, isto é que vale. Claro que as leis religiosas devem ser para adequar estes grandes princípios à vida, mas às vezes falham. Portanto, isto vale mais que toda. O espírito é mais forte e importante do que a lei. Chamo só a atenção nesta lista de frutos do Espírito Santo para algo que falávamos ontem ou anteontem. E que as pessoas realmente ou não sabem ou esqueceram. O segundo, toda a gente sabe que a coisa mais importante do cristianismo é o amor. Mas o segundo fruto, a caridade, portanto, o primeiro fruto do Espírito Santo. Mas o segundo é logo a alegria. Como é que é possível? A gente pergunta, como é que é possível nós, ao fim de 2000 anos, termos dado um testemunho tal ao mundo que o mundo não veja na igreja e nos cristãos a alegria? Como é que é possível? Porque isto é o ADN do cristianismo e a alegria, não é? E, portanto, destaque sempre isto com muita veemência, com muita força, porque realmente é o que Deus quer, é a nossa alegria e o Espírito Santo está em nós para termos realmente, ousarmos termos a alegria, não é? Sermos felizes. Claro, com paz, com tudo, com bondade, etc. Os dons do Espírito Santo poderíamos, assim, rapidamente, não é? Falar da fortaleza ou da coragem que é preciso ter nas tentações e perigos. A sabedoria, a verdadeira sabedoria é reconhecer a sabedoria de Deus e os seus mandamentos. A verdadeira sabedoria é pôr-se, é? No pensamento de Deus, ver qual é a vontade de Deus. Essa é que é a verdadeira sabedoria, mais do que os canudos, que a ciência, não é? Embora a ciência seja importante, mas é a ciência naquele sentido que nós meditávamos aqui quando falávamos da omnipresença de Deus. A verdadeira ciência é descobrir Deus presente na vida e em toda a criação. O conselho, tão importante o conselho, ajuda a quem carece de luz, não é? O entendimento, aquilo que nós estamos a fazer aqui, um pouco nestas conversas, neste curso, digamos assim, é o aprofundamento da fé. O aprofundamento da fé. Para, de alguma maneira, nos unirmos mais ao próprio Deus. A piedade, como eu dizia há pouco, que é zelo, contemplação, mística, santidade. Uma pessoa muito piedosa é uma pessoa santa, certamente, é uma pessoa de muita oração, mas também é uma pessoa que piedosamente se dedica aos outros, a pietà, o famoso objeto de arte feito pelo Miguel Ângelo, não é? A pietà, a Nossa Senhora com o seu filho, esse gesto de piedade, o filho morto no colo, para tratar do filho e dar a morte ao filho, o enterro ao filho, o receber o filho em si, novamente. A pietà. Portanto, a piedade não é apenas oração, é também fazer o bem,
é ser piedoso, é ser misericordioso, misericordioso. O temor de Deus que não é o medo de Deus, mas sim a confiança no amigo de todas as horas. Quanto aos frutos, a caridade, que é o amor, não é? A alegria, o sentido pleno e desfrutar da vida, a paz, que é a serenidade e reconciliação interiores e que nos levam também a viver em paz com os outros, a paciência, ou a permanente aposta nos outros e em nós, não é? A paciência, digamos que o grande autor da paciência, não é? A fonte da paciência é Deus. Deus é que é muito paciente connosco. Mas nós também, como lembrava aquele grande teólogo, ainda vivo, não é? E não muito velho, Thomas Alick, eh, ele escreveu um livro, Paciência com Deus. Nós também temos que ter muita paciência connosco próprios e com Deus. Porquê? Connosco próprios, para nos aceitarmos como somos. Temos que ter paciência. Nós não somos aquilo que muitas vezes gostávamos de ser. Temos que ser pacientes connosco, saber dos nossos limites. E também temos que ter paciência com Deus. Porque dar tempo ao tempo, dar espaço a Deus. Nós nem sempre vemos Deus a resolver os nossos problemas. Temos que ter paciência com Deus. Mas vá. É, depois da benignidade e a bondade. A benignidade e a bondade têm a ver com o bem. A benignidade é mais pensar o bem, desejar o bem. A bondade é praticar o bem. Depois a fidelidade, que é, que é a questão da coerência entre aquilo que acreditamos e o que fazemos, mas também o alimentar do amor no tempo. Isso é que é a fidelidade. Depois a mansidão, que nos leva a atitudes não intempestivas e sim ao acolhimento compreensivo. A temperança, que é o equilíbrio, a justa medida, tão importante, não é? Embora todos nós, uns mais, outros menos, todos nós somos um bocadinho bipolares, não é? Mas o que, quando a coisa é acentuada, é uma doença muito aborrecida. E nós somos realmente chamados a ver. Não é ser pessoas depois indiferentes e que não desfrutam da vida e não gozam da vida e andam aqui só a ver passar a banda. Não. Temos que realmente viver a vida a sério, não é? Com inteireza, mas com equilíbrio, com temperança, não é? Portanto, com a justa medida. Não é? Nem 8 nem 80, digamos assim. Bom, concluindo, estamos mesmo a terminar na parte que me toca. Nós acreditamos num Deus muito próximo e amigo e sentimos a sua presença dentro de nós para nos possibilitar a vida na alegria e na bondade. Já Jesus dizia que tinha vindo ao mundo para nos dar a vida e a vida em abundância, para que a nossa alegria fosse completa. Não é? Nós acreditamos num Deus verdadeiramente maravilhoso e apetecível. E daí o subtítulo, digamos assim, que eu dei a estas conversas, meditações sobre Deus, um Deus apetecível. E pronto, era isto que eu tinha aqui pensado para conversar com hoje. Vou interromper o compartilhamento, a partilha da tela, e pronto. Vocês agora podem, se quiserem, fazer algum comentário. Eu agradeço também. Olha aquilo que dizem os jornalistas no fim do telejornal, não é? Obrigado pela atenção que nos foi dispensada. Eu não fiz isto para agora, no fim, vos agradecer a atenção. Mas agradeço termos estado juntos. É isso. Termos estado juntos. Embora o diálogo tivesse sido um pouco mais de sentido único, digamos assim. Mas pronto, haverá outras ocasiões em que haverá um diálogo mais circular. Isto, mas, portanto, agradeço eu podermos estar juntos, tivemos muitos, e pronto, e outros continuaremos a estar. E eu até gostava de vos, agora, enquanto vocês pensam em alguma coisa que queiram dizer ou isso, eu gostava de vos dizer o seguinte. eh, eh, Agora, no final do curso, ou no final destas conversas, eu gostaria, mas, por amor de Deus, que ninguém se sinta muito obrigado ou constrangido a isso. Mas se alguém quiser dar algum parecer,
fazer alguma crítica, positiva ou negativa, fazer sugestões, então pode fazê-lo, se quiser, se tiver tempo, eh, se achar que vale a pena, pode fazê-lo para estes dois sítios. Para o meu e-mail, mais pessoal, que está aí, jnunesop@hotmail.com, ou então para o e-mail do ISTA. Eu, como sou secretário do ISTA, agora, nesta altura, eh, todos os dias vou ver o e-mail do ISTA e, portanto, também poderei ver. E como isto foi um curso, digamos, umas conversas no âmbito do ISTA, promovidas pelo ISTA, pelo Instituto São Tomás de Aquino, portanto, podeis também fazer algum, dar algum eco, alguma ressonância de tudo isto lá. Volto ainda a dizer também algo que disse no princípio, mas não estavam todos. Pode acontecer, eu agora queria aqui, sim, interromper o compartilhamento para pôr aqui uma outra página. No princípio, eu disse a alguns que se alguém tiver dificuldade no site do ISTA em ver tudo o que lá está e ver estas 5 apresentações, estas 5 sessões, conversas, pode ser que a página necessite de uma atualização. E então isso é muito simples, é clicar na tecla F5 ou então Ctrl mais F5. Pronto, isto para se alguém tiver dificuldade em conseguir ver tudo o que lá está no site do ISTA, depois faz isto e fica imediatamente atualizada a página. Pronto, sei que alguns já o fizeram e houve uma pessoa ou outra que teve essa dificuldade, e por isso estamos aqui a dizê-lo. Da minha parte, portanto, olha, muito obrigado por termos estado juntos. Mas pronto, se alguém quiser dizer alguma coisa, pois ainda temos 5 minutos. Mas eu tenho que. Claro, vocês podem sempre, se quiserem. Disseram-nos, então 5 minutos dá para lhes fazer estas duas perguntas pequenas. Primeiro, o que como define o ser santo? Ser santo porque eu sou santo, ser santos como o Pai é santo. Há referências no Antigo Testamento e no Novo Bom, Testamento à questão da santidade. E a outra questão realmente eu também não gosto da palavra sacerdote aplicada aos nossos padres de maneira nenhuma, porque me faz lembrar aqueles senhores que sacrificavam os animais no altar de Jerusalém, do templo, de maneira que... Mas o que é que quer dizer a palavra sacerdote? Era essas duas perguntas. O que é que quer dizer santo? O que é que quer dizer a palavra sacerdote? muito bem. Santo. eh, Santo. É uma bela pergunta. Temos que ser santos como Deus é santo. Bem, ser santo como Deus é santo, portanto, é viver à imagem de Deus, é viver segundo a vontade de Deus. No caso dos cristãos, para nós, é viver o espírito do Evangelho, é viver à imagem de Jesus, é, portanto, viver praticando o bem, como Jesus passou na terra a praticar o bem, amando os outros. Isso, portanto, praticando o amor, praticando o bem, isso muitas vezes não em grandes manifestações ou atividades, mas no cotidiano, na simplicidade do dia a dia. Eu não sei se vos partilhei isto convosco, se lembramos isto, mas aqui há meia dúzia de anos, talvez, o Papa Francisco escreveu um texto chamado Gaudete et Exultate, Alegrai-vos e Exultai, que é a maneira como termina o texto das bem-aventuranças. E esse livrinho é pequeno, é um texto sobre a santidade, ser santo.
E ele fala da importância de ser santo, da possibilidade de ser santo, do que é ser santo hoje, por exemplo, na nossa cultura, em que tudo é uma grande velocidade, em que há muita violência, em que há propostas de muita imoralidade. Mas ele fala, sobretudo, da santidade como uma vocação de todas as pessoas. Ser santo é para todos. Não é apenas para aqueles que estão nos altares, não é para os padres, não é para as irmãs religiosas, é para todos. Ser santo é um desafio a todos. E a ser vivido no dia a dia, no comezinho, no cotidiano. Ele dá exemplos muito engraçados. Ele dá, por exemplo, o exemplo de uma senhora, é uma história que ele inventa, mas que está lá no escrito no livro, não é? Imaginemos uma senhora que está a falar com um grupo de amigas e começam, na maledicência, a falar mal de alguém. Esta senhora decidiu calar-se. Isso é que é ser santo. Não entrou na maledicência, calou-se. Isso é que é ser santo. Depois esta mesma senhora chega à casa e está cansada, mas tem um filho que precisou desabafar, de comentar uns problemas com ela, e ela pôs-se a escutar o filho. Isto é que é ser santo. Depois ela teve alguns problemas, algumas angústias, pôs-se a rezar. Isto é que é ser santo. Depois saiu à rua e encontrou um pobre, deu-lhe uma esmola. Isto é que é ser santo. Quer dizer, a história não é minha, a história é do Papa Francisco, ok? Ser santo é viver à maneira como Deus gosta, digamos assim. Viver, Santo ao pé da casa, não é? pois, exatamente. Viver à maneira do Evangelho. E pensando que isso é uma coisa para que é possível e desejável viver no dia a dia, nas pequenas coisas, não é? Aliás, Jesus também dizia uma coisa muito bonita que acho que também se pode aplicar aqui a isto. Quem for fiel nas pequenas coisas também há de ser nas grandes, está bem? Quanto ao sacerdócio, olha, vamos todos ver ao Google. O que é que quer dizer a palavra sacerdócio? Está bem? Vá. Muito bem. Mimi, queres dizer alguma coisa? Nada, só queria agradecer, obrigada. Foi uma ótima oportunidade, mesmo boa. Para sistematizar algumas coisas de que já se tem falado durante muitos anos, não é? Sobretudo na nossa passagem pelas comunidades dominicanas, que é a nossa vida, no fundo. Mas ajudou. Obrigada. Muito bem. Fantástico. Obrigada. Pronto. Eu queria saber quando é o próximo. É, agora vamos descansar. Não, Patrícia. Tá bom, tá bom, tá bom. Muito bem. Mas lá está, se quiserem dar sugestões ou críticas, pareceres, os e-mails estão prontinhos para isso, para receber. Está bem? É muito difícil. É difícil. Obrigado, parabéns pelo curso, pá, e que o próximo seja em breve também. Grande Paulo. Sim, senhor, muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Amigos, então, até uma próxima e pronto. Até uma próxima Estamos vez. juntos. Até a próxima. Muito obrigada. Bem, bem. Bom fim de semana.